Olá, meus pequenos e grandes jogadores! Está bem na moda falarmos em pensar fora da caixa e no ramo da culinária em fazer receitas desconstruídas. Eu acho que é exatamente isso que define o jogo de hoje. Vem cá jogar! Eu sou a Ká e hoje vamos conhecer um jogo de xadrez pensado fora da caixa e desconstruído. Estou falando de Tile Chess, criado em 1999 por Jason Whitman. Neste jogo não há tabuleiro. Na verdade, as peças do xadrez foram redesenhadas para serem ao mesmo tempo o tabuleiro e as peças. Já já vou mostrar as regras, mas antes, e se você quiser, é claro, me deixe seu like e se inscreva no canal, ok? O jogo que importei já faz um tempinho veio com 4 conjuntos de 16 peças em 4 cores diferentes, ou seja, pode-se jogar de 2 até 4 jogadores. Sei que agora uma nova versão vem com 6 conjuntos de peças, o que permite 6 jogadores ao mesmo tempo. Neste jogo não há tabuleiro, as peças são em formato quadrado e se unem para formar um tabuleiro ilimitado. Um conjunto de peças equivale às peças do tradicional jogo de xadrez, ou seja, um rei, uma rainha, 2 torres, 2 cavalos, 2 bispos e 8 peões. Essas peças são de um plástico bem resistente e minha dica para você confeccionar o seu jogo é usar EVA de pelo menos 5 mm, papelão ou papel paraná, ou até mesmo papel mousse, cortar os quadrados e desenhar as peças neles. Vou mostrar para 2 jogadores e apenas comentar as diferenças para um jogo com 3 ou mais. A primeira fase é a de colocação de peças e apenas o rei deve ser deixado por último. As demais peças podem ser colocadas em qualquer ordem. Alternadamente, os jogadores colocam uma peça. O azul vai começar colocando, por exemplo, o seu bispo. É a vez do vermelho. A partir de agora, qualquer peça colocada deve encostar obrigatoriamente em uma outra peça já colocada na mesa, que pode ser sua ou do adversário. Inclusive, ela pode encostar apenas no vértice. E assim, todo o tabuleiro se mantém conectado. Em suas primeiras partidas, não se preocupe muito com a estratégia inicial de posicionamento das peças. Experimente o jogo sem muita preocupação de vencer. E para um jogo mais rápido e agressivo, podemos diminuir a quantidade de peões. As recomendações são: 4 jogadores, 4 peões para cada. 3 jogadores, 6 peões para cada. 2 jogadores, 8 peões para cada. Aqui no meu exemplo, apesar de apenas 2 jogadores, usei 4 peões. Assim que todas as peças estiverem no tabuleiro, sendo que o rei foi colocado por último, é a fase da movimentação. O jogador que colocou por último seu rei é o primeiro a se movimentar. Neste exemplo, o vermelho começa. Para exemplificar os movimentos, vou usar propositalmente as outras peças viradas para baixo. O rei movimenta-se uma casa em qualquer direção. Este rei, por exemplo, poderia vir até esta casa. Vou marcar com o X todas as possibilidades do rei para esta jogada. A torre movimenta-se ortogonalmente e neste jogo ela pode passar por cima de suas próprias peças e por cima de espaços vazios. Por exemplo, vindo até aqui. Vou marcar com X todas as posições que a torre poderia ocupar neste momento. O bispo movimenta-se na diagonal e também pode passar por cima de espaços vazios ou por cima de suas peças. Esta, por exemplo, se eu seguir na diagonal, seria uma posição válida para o bispo. Vou marcar com X todas as posições para onde esse bispo poderia ir. Note que, dependendo do que você faz na fase de colocação, os bispos podem ficar percorrendo uma mesma diagonal. Dessa forma, um pode proteger o outro, ou então serem colocados em diagonais diferentes, podendo cobrir uma área maior do tabuleiro. O cavalo anda em L e pode saltar por peças suas ou adversárias. Por exemplo, este seria um movimento válido para este cavalo. Novamente vou colocar um X para todas as posições possíveis para este cavalo neste momento.
A rainha movimenta-se em qualquer direção e por quantos espaços queira, inclusive ela pode pular espaços vazios e passar por cima de suas próprias peças, tornando-a mais poderosa ainda. Vou marcar com X todas as possíveis posições para esta rainha neste momento. E finalmente o peão. A sua movimentação é ortogonal, ele pode ir para frente, para trás ou para os lados por uma casa. Então este peão poderia andar para cá ou para cá neste momento. E a captura ocorre nas diagonais. Então, o peão poderia capturar esta peça, nesta diagonal, ou esta peça aqui. A captura ocorre quando uma peça, após uma movimentação válida, para sobre uma peça adversária, removendo-a do jogo e ocupando seu lugar, que foi o que aconteceu com este nosso peão. Resumindo, essas são as regras gerais de movimentação. A regra da unidade. Todas as peças devem terminar seus movimentos adjacentes a outra peça. Nenhuma peça pode ser deixada isolada, nenhum grupo de peças pode ser separado de outro. Durante o jogo, todas as peças devem permanecer conectadas, mesmo que seja apenas por um dos vértices. As peças podem se mover através de outras peças de sua própria cor. Com exceção do cavalo, as peças não podem se mover sobre peças da cor do adversário. E qualquer peça pode se mover sobre espaços vazios, e inclusive podem parar em um espaço vazio, desde que acabem conectadas ao restante do tabuleiro. Quando o jogador captura o rei adversário, ele toma para si todas as outras peças do adversário. Em um conjunto com 2 jogadores, a partida termina, pois o adversário não tem mais nenhuma peça para mover. Mas, em um jogo com 3 ou 4, o jogador que capturou um rei deve assumir a movimentação das peças como se fossem suas. Se possível, inclusive pode trocar os quadrados de peças desse jogador por peças de sua cor. Toda vez que um cheque for preparado, ele deve ser anunciado, e se o jogador não anunciar por não querer ou não perceber, ele não poderá capturar o rei em sua próxima jogada. Inclusive, se o adversário se colocar em xeque, ele deve ser avisado. Vou mostrar agora alguns movimentos iniciais, lembrando que o vermelho foi o último a colocar seu rei, então ele começa. O vermelho vai pegar o peão e capturar essa torre. Essa capturada sai do jogo. O azul vai pegar o seu bispo e capturar o cavalo. Note que todo o tabuleiro ainda está conectado por este vértice. A rainha está presa. Então, o vermelho vai movimentar o peão para a lateral para poder liberar a rainha. Só que o azul vai capturar a rainha. Quando o bispo capturou a rainha, ele se colocou em xeque. O vermelho percebeu, avisou, este movimento não foi válido, ele deve voltar e fazer outra coisa. Ele vai com seu cavalo capturar a rainha. E neste momento ele fala xeque para o vermelho. O cavalo colocou o rei em xeque, a torre vermelha captura o cavalo. Vez do azul vai capturar este peão. O vermelho com seu bispo captura o bispo azul e fala xeque. O bispo azul defende, capturando o bispo vermelho. O cavalo se movimenta com a intenção de capturar a rainha. O bispo azul captura o cavalo. A torre vermelha captura o bispo azul. A rainha captura a torre para acabar com o jogo e fala xeque. Se o rei caminhar qualquer um dos 2 lados, continua em xeque pela rainha. Se ele tentar capturar a rainha, será capturado pelo peão. Neste momento, como estamos só com 2 jogadores, o jogo termina. Se tivéssemos 3 ou 4, todas as peças vermelhas seriam de posse do jogador azul, comporiam o jogo do azul.
Inclusive, se ele conseguisse, deveria trocar as peças vermelhas por peças azuis. E então, gostaram dessa versão desconstruída do xadrez? Estou bem curiosa para ler os comentários e ver o que vocês acharam. Nos vemos na próxima e não se esqueçam do mais importante: divirtam-se e obrigada por assistir!